O que emociona mais no discurso? A mensagem dele ou a forma que ele é falado? Por que esse discurso do Arnold Schwarzenegger até hoje é visto como o discurso que quebrou a internet? Será que é apenas a história de vida dele ou tem algo a mais na forma que ele discursou? Vamos entender mais sobre isso nesse vídeo aqui. Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje eu vos faço a seguinte pergunta. Quando você ouve um discurso ou ouve alguma pessoa que você gosta falar sobre algo, o que te chama mais atenção? A mensagem daquela pessoa e os dados e as informações que ela está te passando ou a forma que ela está falando aquilo que você está escutando? Em outras palavras, o que emociona mais? O storytelling ou a mensagem do discurso? Para tentar entender um pouco mais sobre isso, nesse vídeo aqui nós vamos usar como exemplo um discurso que ficou conhecido como o discurso que quebrou, que chocou a internet, feito por Arnold Schwarzenegger em 2019. Então, para a gente começar a observar as estratégias de discurso utilizadas ali pelo Arnold, vamos entender o contexto de quando esse discurso ocorreu. O ano era 2019. Quando o ex-fisiculturista e ator mundialmente conhecido Arnold Schwarzenegger deu um discurso em uma cerimônia de formatura na Universidade de Houston. Nesse discurso, ele compartilhou as suas experiências e conselhos com os recém-formados sobre como ter sucesso na vida e na carreira. E a nossa pergunta é, como que esse discurso fez tanto sucesso? Então preste muita atenção a partir de agora para entender as estratégias de storytelling, de como discursar, como fazer um bom discurso, pegando como exemplo aí Arnold Schwarzenegger. Primeira dica de um bom discurso: emoção chama atenção. É de comum entendimento entre grandes personalidades e figuras associadas à oratória e também ao comportamento humano de que a nossa emoção sempre chama mais atenção e consegue no primeiro momento entrar mais facilmente na cabeça das outras pessoas do que a razão. Como nós, seres humanos, somos seres biopsicossociais, nos interrelacionamos também de forma psíquica. Ou seja, a forma que você aborda um conteúdo, a forma que você fala, pode despertar uma reação psicofisiológica em mim, uma emoção. E como já é de comum entendimento entre a vasta maioria dos pesquisadores e neurocientistas, citando como referência o livro Princípios de Neurociências, emoções e sentimentos são diferentes e essas daqui, as nossas emoções, obtêm uma resposta primária muito antes de um sentimento se manifestar. Tudo isso para dizer o seguinte: se você está apresentando um discurso meramente técnico, apresentando apenas dados, talvez isso não vá chamar tanta atenção ou não vá funcionar muito bem do que se você chegar colocando uma narrativa emocional. Isso, num primeiro momento, chama muito mais atenção e até mesmo gera um convencimento muito mais fácil. Porque num primeiro momento as pessoas tendem a dar muito valor para a forma que elas estão se sentindo com aquilo. Se elas estão se sentindo bem, elas se interessam por ouvir mais sobre aquilo. Se elas de início já olham e não sentem boas emoções, elas já têm uma predisposição a ficar contra aquele conteúdo. E dá para ver bem no comecinho ali, quando o Schwarzenegger começa o discurso, que ele já fala, por exemplo, sobre a vida dele, sobre a infância pobre. Para logo em seguida falar dos sonhos dele, fazendo uma comparação com um futuro brilhante de sucesso que ele gostaria de ter, e aquilo já evoca emoções na gente. My vision was totally different. I felt that I was born for something special, for something unique, for something big. Ele não está simplesmente falando do caminho dele, olha, eu fiz isso, isso e aquilo e cheguei aqui. Não, ele está passando pra gente emoções de superação, emoções de disciplina, de resiliência, e isso chama muita atenção quando você começa a ver o discurso dele. Segunda dica, exemplos pessoais. I mean, as you know, I was born in 1947 in Austria after the Second World War, and I didn't really like Austria when I grew up. I couldn't wait to get out of there. I couldn't see myself becoming a farmer or a worker in a factory or anything like that, even though my parents wanted me to stay there and have a normal life. My father wanted me to become a police officer like he was. Uma das táticas de storytelling utilizadas por Schwarzenegger nesse discurso foi o uso de histórias pessoais para ilustrar os pontos de seu discurso. Ele falou, por exemplo, sobre aspectos que muita gente não conhecia, como a sua própria experiência crescendo na Austrália após a Segunda Guerra Mundial e como isso moldou a sua opinião e visão de vida. Ele falou também sobre a sua carreira como fisiculturista, seu início difícil em Hollywood e sua transição para a política. Ao compartilhar essas histórias, Schwarzenegger conseguiu se conectar com a plateia
plateia em um nível emocional por conta de seus exemplos pessoais e inspirá-los a perseguir seus próprios sonhos. Utilizar um exemplo pessoal cai de novo naquela ideia de transmitir uma emoção em vez de apenas transmitir uma informação. Vale bastante a pena usar. Terceira dica, um discurso claro e objetivo. I didn't have the money for food supplements or anything. So I had to go to work. So I worked in construction. I went to college. I worked out in the gym, and at night from 8 o'clock at night to 12 midnight, I went to acting class 4 times a week. So I did all of that. There was not one single minute that I wasted. Outra tática de storytelling utilizada por Schwarzenegger foi o uso de um arco narrativo claro. Ele utiliza uma linguagem clara, compatível com o público ao qual está falando, que são estudantes recém-formados. Além do fato dele possuir um discurso claro e de fácil entendimento, também utiliza exemplos não só pessoais, mas para ilustrar a mensagem que está querendo passar. Isso, além de prender o público, ajuda na compreensão da mensagem, e isso ajudou a tornar sua mensagem memorável e impactante. Ficar muitas vezes enrolando e colocando várias outras palavras pode não ser uma boa estratégia. Se você puder ser mais objetivo, mais claro e mais direto, geralmente você vai facilitar o compreendimento da sua mensagem e cativar as pessoas muito mais rápido também. Quarta dica, enfatizar pontos importantes. I became very friendly with Muhammad Ali in the 70s. And Muhammad Ali worked his butt off. And I saw it firsthand. And I remember that there was a sports writer that was there in the gym when he was working out and he was doing sit-ups. And they asked him, how many sit-ups do you do? And he said, I don't start counting until it hurts. Now think about that. He doesn't start counting his sit-ups until he feels pain. That's when he starts counting. That is working hard. Outra tática utilizada por Schwarzenegger foi a repetição das ideias-chave de seu discurso. Os pontos centrais do discurso dele são ter um objetivo e trabalhar duro para conquistá-lo. E ele enfatizou a importância dessas ideias várias e várias vezes ao longo do discurso, o que ajudou a consolidar a mensagem na mente da audiência. Por fim, nosso último conceito é um discurso que seja inspirador. Como será que é ter um bom storytelling? Conseguir criar uma narrativa que consiga conquistar e chamar a atenção das outras pessoas? Se você quiser entender mais sobre isso e principalmente sobre persuasão, você precisa se inscrever agora aqui no canal Metaforando, tá certo? Clica no botãozinho aqui, curta esse vídeo e compartilhe também com quem você acha que precisa aprender mais sobre persuasão, tá certo? Vamos continuar pro vídeo. Por fim, Schwarzenegger usou um tom positivo e encorajador em todo o seu discurso. Ele poderia chegar lá e apenas falar, explicar, etapa por etapa, o que ele fez. Mas não. O seu discurso, na verdade, tem um tom de encorajamento. A imagem, a história dele, já ajudam a fortalecer a mensagem de perseverança que ele quer passar com o seu discurso. Mas ele enfatizou isso várias vezes ao longo do próprio discurso. Ele traz também lições com o que você deve fazer em relação às suas ações e às ações dos outros. Falou também sobre desafios, obstáculos que os recém-formados podem enfrentar e trouxe um tom positivo que ajuda a motivar e inspirar a plateia. Tudo isso torna o seu discurso mais emocionante e impactante. E essas são algumas formas que você pode aplicar hoje quando for discursar sobre alguma coisa, quando for conversar ou abordar uma pessoa para tentar persuadi-la. A forma que você vai falar, as ferramentas que você vai colocar, muitas vezes são até mais importantes do que os dados da sua mensagem. Tenha isso em mente quando quiser conversar, discursar ou convencer alguém, tá certo? Nosso vídeo então vai ficando por aqui. Se você gostou, já comenta, fala qual outro discurso de algum famoso ou de uma outra personalidade que você gostaria de ver sendo comentado aqui nesse vídeo. Não deixe de curtir e compartilhar o vídeo também. E claro, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Vejo vocês por aí no próximo vídeo.